Puta, quando a gente gosta de alguma coisa, mesmo sem óculos, porque de longe eu enxergo até um percevejo, mas de perto eu não enxergo nada, enxergo tudo embaçado. Sabe, eu não sei se pelo fato de hoje ser domingo, dia dos pais, mas, putz, me deu uma saudade do meu velho, como sempre, né? E eu tava vendo aqui uma reportagem de um carro zero, espetacular, de um baita amigo nosso. E puxa vida, eu falei, caramba, que vontade de repente matar a vontade de ver um Corcel 2 original. Esse aqui, ó, esse branco Nevasca 80. Puta, que vontade de repente hoje, nesse domingo tão especial, de repente estar com o dono dele, que é amigo meu há mais de 17 anos, de estar de perto com esse carro, que foi o carro que eu aprendi a dirigir. Aliás, um da mesma cor e do mesmo ano. Mas peraí, não era um LDO, era um Standard, né? E acho que até vocês gostariam de repente a gente estar ao vivo com a figura espetacular proprietária desse carro e com esse carro que foi o meu professor de direção. E aí, Fião? Bora mostrar? Pessoal, bom dia pra vocês. Bom dia, gente. Na área. Com esse grande amigo aqui, Sérgio Minervini. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado. A gente esteve aqui a última vez em novembro, fazendo a comemoração do 100º vídeo com você no Fiat 147. Sim, Fiatzinho. E hoje, gente, vamos falar do Corcel. eu vou deixar a revista. Isso. Sabe que é o seguinte, a gente sabe que o Corcel 1 é um carro mais carismático, digamos, que o Corcel 2. Só que eu e o meu amigo Sérgio, se fôssemos os super-heróis da história, seríamos os defensores do Corcel 2. Sem dúvida, sem dúvida. É um carro que merece em todos os pontos a gente destacar, né, Carlos? Pelo tudo que ele foi feito, o projeto que foi feito, o desenvolvimento que a Ford fez, inclusive em outros países, né? Nos Estados Unidos, na Alemanha. Esse carro, a carroceria foi toda testada em túnel aerodinâmico, em túnel de vento. Inclusive o vidro dele foi calculado, Carlos, em 56,4 graus para poder desviar o ar e diminuir a resistência do ar. Sabe, os testes aerodinâmicos dele para a época, 1977, foram espetaculares, né? Espetaculares. Ele tem muita coisa, muito bem desenvolvido o sistema de aeração por dentro. Você vê que ele tem umas entradas de ar no painel, que elas descarregam ar por trás, aquela parte do porta-pacote ali, ela entra no porta-mala e sai por essas entradas aqui, pelo fluxo negativo, puxando o ar, para que haja uma renovação dentro do sistema, dentro do compartimento do automóvel, né? E é tão verdade o que você está falando, quem começou a levantar a lebre de aerodinâmica foi a revista Auto Sport. Ainda no ano de 78, eles colavam uma espécie de umas bolinhas com umas... Gente, muito engraçado. Só fazendo um adendo ao meu querido amigo aqui. Em 78, a Auto Sport testou um Gran Sedan e um Galaxy 578. Foram para Interlagos e encheram o carro daquilo. A conclusão deles: completa indiferença com a aerodinâmica. Então, não existiam ainda não existia. Isso foi uma novidade que esse carro trouxe, né? Porque eles viram que não adianta você ter um motor econômico com uma parede na frente. Eles desenvolveram toda a carroceria e esses itens também importantes. Se você ver aqui na frente, Carlos, a gente fala, é a frente do Corcel 2. Mas ele, por exemplo, ele tem um para-choque fixado com 4 pontos de fixação no suporte. Isso é uma coisa importante no caso de acidente, porque ele ajuda a ter deformação da carroceria para que ela tenha os pontos de deformação sem que atinja o habitáculo interno do carro. A proteção começou a pensar nisso. Esse carro foi testado nos Estados Unidos, feito aqueles testes contra paredes de concreto, os crash tests, sabe? Uma coisa que era uma super novidade para 1976, 77. Foi quando ele começou a ser desenhado. Sim, exatamente. Sabe? Por exemplo, essa grade aqui, Carlos, se você reparar bem, elas são 6 persianas, né? E essa persiana, o perfil dessa persiana é baseado em asas dos aviões, para que quando o carro, por exemplo, estivesse em baixa velocidade, o ar pudesse entrar e refrigerar bem o motor. E quando ele estiver em velocidade mais alta, esse ar é desviado para não causar resistência. Exatamente. Foi calculado o coeficiente de atrito, de arrasto aerodinâmico. Outra coisa, essa frente aqui, com essa chanfradura, também isso foi feito de propósito e testado em túnel de vento. Testado em túnel de vento. Ele consegue furar, vamos dizer assim, o ar
de uma maneira muito interessante para diminuir esse arrasto, né? Então são coisas que a Ford trouxe nesse carro que hoje estão... Inclusive essa grade foi patenteada na Alemanha, né? Introduzida em outros carros, inclusive na época no Fiesta alemão. Essa parte também das lanternas lateralizadas aqui envolventes, isso é uma coisa que é norma nos Estados Unidos para melhorar a visibilidade quando alguém quer fazer uma curva. Tá? Outro detalhe importantíssimo também para a época que hoje são usados, e nos Estados Unidos começaram a ser usados mais ou menos naquela época, os faróis deles não são os faróis só quadrado, o farol é o primeiro carro. Não, esses faróis, eles têm lentes prismáticas assimétricas, que fazem com que os raios de luz sejam concentrados. Filma bem o farol, que nós vamos mostrar para você, lindo. Ó. Isso aqui, ó. Todo esse desenho, ele tem uma explicação. Sim. E foram feitos pelos engenheiros da época. Desenvolvido em computador. Desenvolvido com os Para computadores que o da feixe de época. luz fosse bem concentrado, tivesse um ganho de luminosidade perfeito e que ele também não ofuscasse os passageiros, os carros que vêm em sentido contrário, né? Os motoristas, as pessoas que vêm no sentido contrário. Ele Não, tem um foco... e sabe um detalhe, pessoal, que quando eu era criança eu adorava? Por exemplo, se você acendesse a lanterna de um Polara, de um Passat, acendia, lanterna, não estou falando farol. O Corcel era muito legal, porque acende aqui e aqui. E eu mostro isso. Eles achavam isso um item de segurança, você ter a luz um pouquinho mais lateral nos casos das curvas, né? Você poder... Olha aí, ó. Então eu achava isso, assim, quando eu era criança, eu achava isso muito interessante. Então, falando para vocês um detalhe da história. E você pode ver, Carlos, que a luz, inclusive aqui que fica lateral da lanterna, ela é amarela, ela não é branca. A lâmpada é amarela. Por quê? Porque é por sinal de atenção. Exatamente. A ideia... Em 78 esse plástico era laranja, em 79 já passou a ser branco. Com a lâmpada mas laranja. Sempre com a lâmpada laranja. A lâmpada laranja porque era o sinal de atenção, né? Esse carro foi desenvolvido nos Estados Unidos, muita coisa. E são as normas do sistema americano. Como também, Carlos, as lanternas traseiras. Olha o tamanho dessa porta. Essa porta é muito marcante, né? Ela tem 27 centímetros a mais do que a do Corcel 1. Ela é bem grandona. Seu avô achava, na época eu me lembro, os pinos de fixação tinham que ser melhores, porque no nosso 82, veja, foi um caso isolado, tirado zero. A porta cedeu. Mas é difícil no Corcel 2. Não é difícil. A dobradiça deles são bem reforçadas. Foi uma exceção, né? tá? Inclusive tem 2 estágios de abertura, né? Sim. Você pode ver que é uma super dobradiça. Eles sabiam que essa porta ia ser pesada, né? Pelo tamanho dela. É o mesmo sistema do Maverick, né? Eu não sei como não fizeram igual os Cadillac Coupé de Ville, que a porta é tão grande que eles não colocaram um negócio para o passageiro de trás abrir. O destaque também desse modelo LDO, né, cara, seria essa tapeçaria, né? Que realmente esse marrom... Não, era a coisa mais linda. E esse carro, gente, sendo um branco Nevasca 2, ele poderia ter interior preto ou interior marrom. Sim, ou caramelo. Duas cores disponíveis. A pessoa chama como quiser. Né? Nesse ano, turma, nós tínhamos, vamos lá, Sérgio, a versão standard, a versão L, LDO e GT. Sendo que eu acho que o L representou 55% a maioria das vendas, sim. O L era um meio termo, que nem o Vectra GLS. Eles são até parecidos, eles têm uma diferença nas rodas, né? As rodas do L eram diferentes, aqui ele tinha um friso na altura da cintura, não tinha esse friso. Não tinha esse friso, não tinha aqui E preto. as polainas, que foi o primeiro ano que apareceram, as polainas, né? Foi em 80. E essas polainas do LDO são as compridas e as do L e Standard são curtas. Esse Pirelli P44, que loucura, que coisa linda! Eu gostei o seu tempo. O nosso 86 saiu com esses pneus originais de fábrica. E o L, turma, tinha aquele marcante friso na cintura. Friso na altura da cintura. Não tinha o friso inferior, né? Ele não tinha esse friso inferior. E o Standard não tinha nenhum deles. O destaque da linha 80, emendando o que o meu amigo Sérgio falou. Sérgio, vamos falar das polainas, por favor. Sim, com você. Sim, foi um ano que eles colocaram essa polaina dando um destaque, né? Foi uma moda que outros carros também, o Dojinho e outros carros, a Brasília foi a grande percursora da polaina. Começou antes um pouco. 78, na versão 78. Isso, já começou com essa polaina. E o Corcel aproveitou e colocou também, em 80, né? No LDO, essa comprida que também ficou assim, muito charmosa, ficou bonita. E todo mundo tem o seu lado chato. Eu sou chato por natureza, mas ainda mais porque é o seguinte: quer ver perder o ânimo com o carro é ver isso aqui colado fora do lugar. A graça desses carros... Existia um padrão, né? A Ford tinha um próprio padrão para pôr sempre na mesma medida, né? O Ford aqui no canto direito
E o Corcel 2, L, Standard, o LDO. Que eu vou dizer uma coisa para Aliás, vocês. o Standard não tinha letra, Corcel 2 era só, né? O L vinha um L e o Sim, LDO, exato. que é o carro de E o luxuosa, básico decoração vinha só opcional. Corcel 2. Né? É. E muito interessante a Ford, na Belina, colocar Corcel 2L atrás e Belina nas laterais. Não é bacana? É interessante. Então é o seguinte, as Polâneas saíram nos modelos 80 e em 81, a título de curiosidade, meu amigo Sérgio, por favor. Sim, a lanterna veio com aquela demarcação. Toda essa filete parte preto, aqui no 81 é preta. Em Aqui, o que eu achei que foi uma Sim, modificação ficou bonito muito também, legal. Ficou bonito também. Deu um Muito destaque, legal. né? Muito Esse aqui é sério. um motor 1.6, 4 marchas, ele tem ar quente e tem um outro opcional também, que foi uma coisa bacana, revolucionou, porque a própria Ford dizia que o carro ganhava mais 4 cavalos de potência, que é a embreagem eletromagnética do ventilador, né? Exatamente, meu Sim, amigo. havia um sistema que acionava quando a temperatura chegava por volta de 90 graus, 91 graus, e ela entrava em ação, funcionando, resfriando o motor, e com 87 graus ela desligava Exatamente, e funcionava. exatamente. Sem ser elétrico, era eletromagnético, né? Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. É. De alguma forma, eu estava conversando com o Minervini aqui. Já tá velhinho, né? O ex-dono desse carro, ele era praticante do surf, Sim. porque olha aquele. De E vela. aqui ao lado também parece que é uma loja de surf Sim. dos anos 80, né? Gente, cabe mostrar aqui pra vocês, ó, e como eu contei pra vocês em um vídeo, eu trabalhei na Ford Aeroporto como vendedor de Chaveiro, consórcio em 91 e 92. Também tem um Ah, chaveirinho. meu amigo, você que tem que mostrar, por favor. Aqui, o pessoal vê, Ai, ai, ai. Aeroporto Veículos, né? E já não existe mais, né? A última unidade dela foi na Avenida Washington Luiz, onde eu trabalhei. Depois foi para Iervan, em Sagiquian. Aqui é o porta-mala com 388 Espetacular. decímetros, Como é eu grande. ajudei a carregar e descarregar um porta-malas desse? E Como? é grandão, né? Grandão. O tanque também aumentou um pouco mais em relação ao Corcel 1. O Corcel 1 tinha um tanque de 51, esse já tem 57 litros, né? Que dava uma 57. autonomia muito grande para esse carro, né? Não, se você viajasse Inclusive maneirinho- nós temos um grande amigo, né, Carlos, que nós vamos prestar uma homenagem hoje Vamos, aqui. Mandar vamos. um abração aqui pro nosso amigo Alexandre Badolato. Puxa vida, quanto tempo já que eu estou para mandar essa minha homenagem e por problemas de filmagem nunca deu certo. Mas hoje está aqui retribuindo aí ao nosso grande amigo, saudades do Alexandre, faz tempo até que eu não converso com eu ele, também. né? Que o avô dele também teve um carro desse, Teve né, um cara? vermelho Versalhes, É, né? então. O avô comprou, quando saiu o Dodge com o tanque grande, eles compraram primeiro um 78, porque não tinha o Dodge com o tanque grande ainda. Sim. Muito bem. Só que a avó não gostava de viajar no Corcel 2. Carro menor, por dentro, né? Mas peraí, eu tô falando no Corcel 2 78, muito Sim. bem. Depois compraram o Dodge, o Dart Bege Cachemire 79 com tanque grande. Mas depois o avô gostou muito do carro. Em 80 compraram um vermelho Versalhes, que se eu não me engano é um LDO. Também, o vermelho Versalhes era um vermelho rosé lindo. Que aliás saiu pra caramba. Vendeu pra caramba cor bonita também. 80 e LDO. É uma cor Por bonita. algum motivo. Inclusive tinha interior marrom dele também. É difícil, Tinha né? com interior a Ford preto não e gostava marrom. de carro vermelho com interior marrom. E no vermelho Versalhes ele era tão delicado que também fez como opcional o interior marrom. E assim, Cara, também queria mandar um grande abraço aqui ao João Gazola, o João dos Brinquedos, o homem que mais entende de brinquedos não, do ele é mundo. muito gente boa também. É um Muita abração gente boa para ele também, um grande amigo. E o Roberto ali perto, o Roberto Artista aí, que está sempre mexendo com os carrinhos, pintando, é um verdadeiro artista, um amigão nosso também, né, cara? Vamos mandar esse E o abraço, e assim, o abraço mais especial de hoje, claro, vai Sim. primeiro para mim, que sou pai desse menino Verdade, guerreiro parabéns, né? maravilhoso. Isso mesmo. O seu Giuseppe Minervini, Sim. que eu tive o prazer de conhecer o seu Sim. pai, ele era um pouco marrudo assim, assustava um pouco, mas tinha um coração que não cabia no peito. E o meu pai, Carlos Ange, querido, amado, saudade, Estão aqui com a gente em outro plano. estão né? aqui com a gente, seja qual for a sua crença, mas eu Sim. não tenho dúvida de que depois que a gente desencarna, de alguma forma a vida Isso é continua. verdade, cara. E já que nós estamos falando nisso, por exemplo, querido Sérgio, dá licença. Pode puxar. Por exemplo, assim, ó. Quer ver? Faz o seguinte, fecha e abre pra mim, por favor, que eu quero mostrar uma coisa. Filho, filma bem de perto o barulho quando o Sérgio abriu o porta-mala. Abre pra mim, por favor. Sabe o que me lembra isso? Quando eu escuto o barulho de fechar e abrir, eu lembro do meu pai. Quando a gente carregava as malas para ir pro sítio. Porque é o seguinte, tá? Nada substitui o convívio com o carro. Uma coisa
são ditados bairristas sem o menor fundamento. Outra é o convívio. Ah, porque, por exemplo, o Passat tinha uma mecânica mais moderna, mas eu vou falar uma coisa. A época que esses carros marcaram, né, Carlos? Ninguém ou poucos conviveram com esse carro como eu. E não hoje como carro de coleção, como carro de uso. Sim. Esse meu também pai foi meu de uso. trabalhava, Sim, meu verdade. pai viajava, Sim. meu pai rodava 2.000 quilômetros por mês. Eu vou falar uma coisa. A gente tem a propriedade rural em São Miguel Arcanjo, nós temos um apartamento em Itanhaém, minha tia tem uma chácara em Itatiba. A gente viajava com 80, 82, 26 todo fim de semana. Sim. Sabe quantas vezes esses carros deixaram a gente na mão? Veja, não estou fazendo nenhum gesto feio. Então, uma coisa são palavras se perdem ao vento, bairrismos, bobos. Sim, quem teve o carro, né, Carlos? Tem Quem muito mais teve o propriedade carro, para falar quem O conviveu na Passat época, podia até né? ter uma mecânica mais moderna. Tudo bem. Ah, mas a economia, o conforto desse carro, a segurança tem que ser destacado, né? Indiscutível. Eles não podem deixar o Corcel 2, por exemplo, passar em branco como um Corcel que teve uma modificação, Não. uma linha nova, não foi bem assim. Então, assim, Quem esses carros eram acompanhou isso? indestrutíveis. Carro muito forte, muito bem feito, né? Previsado em todos os pontos, Sim. né? Então, assim, Estudados, feito nada com material substitui bom, a né? experiência, né? Então, vamos mostrar ele por dentro em detalhes, o painel? Sim. Vocês, Esse já pessoal, foi o primeiro ano, né, cara? Temos que destacar que veio um marcador de temperatura no oh painel. meu Deus do céu. O sistema americano não tinha, Não, como isso o Maverick sim, também isso não sim tem, é uma né? teimosia da Ford. Foi. Mas que recebeu durou muita crítica, ela voltou a muita colocar crítica. o marcador de temperatura. Meu filho, senta por favor Com lá, licença. querido. Você é magro, você não estraga Olha o que banco. acabamento bonito do volante, né? Lindo. Do painel. Filhão, com fala pro os pessoal arinhos desse relógio cromados que o em pessoal volta. deu risada que Aí, eu ó, falei. esse é o tal do relógio, pessoal, que faz É. aquele barulho. O relógio a quartz da Ford. E quando eu fiz o vídeo do Dodge falando do... Um monte de gente falou... Mas ele "Puta, faz falou, esse barulho. Era isso É mesmo, interessante, tal. é interessante. É. E uma tapeçaria combinando com madeira, né? Tipo jacarandá, com marrom, com bom gosto assim. E durabilidade também, né? Afinal, esse carro aqui é 1980, né, cara? Já teria que ter muita coisa já se estragando pelo próprio tempo, né? Independente de você armazená-lo de forma adequada, se os produtos, se o material utilizado não Sim. fosse de qualidade, Teria muita deterioração, o né? que o É meu normal. pai reclamava um pouco era da porta pesada, quando parava em subida, tal, não sei o que. Mas sem nenhum demérito. Mas ela tem esses duas molas Mas de ela tem os posição. dois estágios. Os dois estágios que ajudam muito, porque você põe, ela fica bem firme, né? Na posição que você determina que ela fique. Então ela não é pesada, ela não vai trazer muita complicação, não. Mas talvez, assim, a maior injeção de vida que esse carro ganhou, na minha opinião, você tem todo o direito de discordar. Além do motor 1.6, foi o câmbio de 5 marchas. Olha esses tapetes. Para quem marrons, gostava de pessoal. viajar, Ajudou. isso foi um upgrade assim, porque Em 79 ele veio com o câmbio como opcional da quinta marcha, né, cara? E outra coisa também que a gente tem que destacar no Corcel é o modelo a álcool, né, cara? Nós temos que falar, porque ele foi um modelo desenvolvido, o motor você tirou as 1.6, palavras da minha para boca. fazer o carro a álcool. Então saiu junto, a Ford, quando lançou o carro a álcool, já fez um motor 1.6 desenvolvido para isso, e ele foi o de melhor sucesso na partida, ele não falhava, ele pegava bem, ele era super econômico, ele foi muito avançado em relação aos outros carros. Isso Temos que eu falar cresci isso também, né? escutando isso do meu velho, pelo seguinte. Este é a álcool, inclusive, cara. Você viu, nós demos partida aí de Ele manhã. nós vamos O depois carro estava 16 ligar. anos guardado. Ele pegou fácil. É o que meu pai dizia. A Ford fez carros a álcool. Sim. As outras montadoras adaptaram o carro para o álcool. Porque uma vez meu tio foi com um Passat no nosso sítio. Nem Cristo, Oxalá, não estou falando mal do Passat, é um carro que eu gosto bastante também. Mas eu estou dizendo em relação aos primeiros carros a álcool. Sim, muitos carros a álcool, a maioria foram adaptados ao álcool. Esse aqui não. foi um projeto desenvolvido para o álcool. É bem Desenvolvido diferente. pro álcool. O carburador é aquele bicromatizado já de fábrica, o encanamento. O injetor todo. auxiliar no Sim, painel. ele tem um injetor que você deixa na primeira posição e ele injeta automaticamente. Só num dia muito frio que você pode, Nos no dias segundo muito estágio, frios, você injetar, apertar do segundo abaixo estágio. de 6, 7 graus de temperatura, Exatamente, você pode injetar um pouco mais. exatamente. Mas ele pega muito bem, perfeitamente. Funciona bem a álcool. E é econômico também no álcool, né? Muito. Na revista Quatro Rodas tiveram testes que eles fizeram, né? Teve testes que eles Sim, fizeram sim. e que eles verificaram que o carro a álcool, às vezes, em determinadas velocidades, ele era mais econômico que o a gasolina. Do que o gasolina. Ele O foi um motor álcool- muito bem desenvolvido. O álcool tem um... Ó, isso, filho, dá um close nisso, porque poucas coisas são tão charmosas nesse carro
quanto esse emblema álcool 1.6. E para mim aqui é o meu incentivo da Irmandade de Misericórdia da Santa Casa, Sérgio, que eu era 1989. residente, eu ia com esse carro para lá. Eu É a usei prova esse que você carro. usava ele, Ainda está de poxa. 1989. Que legal. Aliás, ele está com 55 mil quilômetros? Deixa eu ver. 65 mil. 65. Eu comprei, meu pai comprou com 36. 65,223. Essa é a quilometragem que E ele tem muito original. interessante que o seu Giuseppe comprou esse carro no ano de despedida do Corcel 2, 1986. Em 86, né? Ó, filho, eu vou daquele lado ali, você mostra aqui. Aí. Os carros a álcool vinham com essa tampa de válvula e a tampa do filtro laranja, né? Para Exatamente. determinar o uso do álcool, combustível álcool, né? E além dessas plaquetinhas que tem nos dois paralamas aqui, E aqui, que o Enzo meu já filho, mostrou. aqui, ó, o adesivo que vem aqui, ó, sistema de partida frio. Ah, isso. Porque esse adesivo é muito da minha infância também, ali, ó. Ali, ó. Esse era o reservatório de gasolina automática que injetava para a partida, né? E esse adesivo muito marcante que saiu em todos os Fords a partir do ano modelo 75. Não, 73. Olha, eu acho que só 75, hein? 73. 73. Se partir do 73 Mesmo? a Ford, pode reparar que inclusive a garrafa do 73 é plástica, vem escrito motor pré, veio um pouquinho antes. Mas com 73. esse adesivo mesmo? Ó, não, eu não vou. Se eu for discutir com o Dr. Corcel, que Deus me castigue. Não, são detalhes, Mas né? eu Porque penso- eu tantos realmente- anos a gente pode também confundir alguma coisa. Mas saiu em 73. Olha aqui, ó, o adesivo da Blindex. Agora quem sabe se é uma coisa que eu me lembro, filho. Dá a volta aqui, lindo, por favor. Vou mostrar pra vocês. Uma lembrança que eu tenho nítida. Quando saiu o primeiro feixe do quebra-vento com aquele botãozinho. Sim, a travinha. Se eu não Esse me ainda engano, não foi tem. no 83. É 83. Esse E- ainda não tem. E o seu avô sempre punha aquele ICIPA aqui, A trava de segurança. a trava de segurança. Então é muito Você marcante. vê que a Ford foi desenvolvendo, essa trava veio depois. Mas, por exemplo, nesse carro aqui, Carlos, ela, nesses estudos aerodinâmicos, ela conseguiu desenvolver as maçanetas, tanto externas como internas, tanto a de dentro como a de fora, elas não são mais externas, as maçanetas, são embutidas. São embutidas. Sabe? Isso Sim. para segurança por dentro e para aerodinâmica por fora. Então ele foi estudar. Essa aqui é aquela entrada de ar que eu falei para o Enzo, que o ar circula, vai para o porta-malas e sai por aqui, por pressão negativa, que o carro com o ar externo ele puxa. Então há uma renovação do sistema de aeração seu interna pai muito aqui bom. era tão doente que às vezes eu desmontava isso aqui, porque ele tá cheio de portinhas, então, um sim, acabamento, um capricho, como o nosso querido Sérgio falou aqui. Eu desmontava, lavava, limpava. Sabe o que se chamava isso? Falta do que fazer no final de semana, pura, né? Era um carro fino, né, Carlos? Quem tinha um carro desse era um carro bom. Então as pessoas cuidavam, gostavam muito dele, né, Carlos? Era E um carro aquela com muito coisa, detalhe, né? Como eu ia com meu pai levá-los para as revisões, sempre na hora de pagar, ele falava para mim, ó, vai dar uma volta na Companhia Santo Amaro da Adolfo Pinheiro. Eu ia pro showroom, o pessoal já escutou isso eu falar alguma coisa. Então, se vocês enfileirarem todos os Corcel 2, falo isso por mim e falo por ele, eu sei tudo o que mudou. Tudo A que gente mudou acompanhou de bem um essa ano época, para o outro. O 82 foi o primeiro que saiu com a ponteira do escapamento virada para baixo, tamparam esse... Tiraram, Porque sim. copiou o Del Rey já, né? Esconderam um pouquinho, ficou mais bonito também. Ali em né? 82 ganhou um trambulador novo, que na minha opinião melhorou Tinha bastante. Todas as introduções que eles trouxeram na linha Del Rey, né? E Quando fez a Ford fez o Del Rey, o Corcel ganhou muitas Muitos inovações, né? aprimoramentos, Principalmente a de muitos. acabamento, de luxo, sabe, de conforto, ajudou bastante também, né? O Corcel já era um carro feito para isso, né? Principalmente esse modelo LDO, né? Um carro já mais luxuoso, com itens de conforto, né? A linha de opcionais desse carro é enorme. não, né? extensa. Essa época. Muito. Você Limpador comprasse- de lavador elétrico, ar quente, o espelho também interno dia e noite. Controle Inclusive, interno. esse espelho é americano, se você reparar bem, e ele é colado no vidro só. Porque num caso de impacto leve, ele Exatamente. solta, ele evita acidentes. Depois a Ford até mudou esse espelho, porque ele é pouco pesado, ele vinha de fora esse espelho. O vidro laminado foi o primeiro carro brasileiro que veio com vidro laminado. Vidro Um item de laminado. segurança muito importante e adotado depois por todos os Por outros todos os carros. outros. Mas Outra foi a coisa Ford que eu trouxe fazia primeiro, também- 1980. Outra coisa que eu Esse fazia carro, também no final de semana, eu tirava isso aqui fora, tirava esse plástico branco de dentro, lavava e montava. E eu me lembro que no 86, acho que foi a partir de 84,
a iluminação diminuiu, mas ganhou, parece um ovinho assim. Porque eu devorava as modificações enquanto meu pai ia pagar a revisão. Deixa eu ver o que mudou. Sim. Nossa, olha, então é um carro assim. A Ford continuou desenvolvendo Sempre. estudos para que ele tivesse algumas melhorias, né? E Vamos realmente homenagear o conseguiu. Fusca também? Sim. O que a Volkswagen dizia? Sempre a Volkswagen Você fez- não, as modificações, eu citei isso em outro vídeo outro dia, gente, desculpa. Você não as vê, você as sente. É, verdade. Porque diz que o Volkswagen estava sempre sendo, Sim, sempre todo em ano tinha aperfeiçoamento. aperfeiçoamento, sim, Sempre. sem dúvida, sem dúvida. Vamos dar uma ligadinha nele, querido? Pode Vamos, ser? vamos. Depois eu queria mostrar também ali. Nós vamos as chegar lá, fotos do- que aí a gente sai do carro e já fica ali direto. Deixa eu segurar o capô, querido, para não tremer. De vez em fazer uma trepidaçãozinha. Ó, o ronronar. Sérgio, dá só uma pequena aceleradinha, se você quiser, pequena. Não dá pra, se não tem um ronronar, o pessoal fica bravo. Então, E é um carro alto, que hoje é um dia frio, né, cara? não, Tá caindo sabe, ali. ó, eu vi a primeira partida. Isso aqui não é fake vídeo, não. Eu vi a primeira partida. Ele pegou super fácil. Sim. Muito rápido. Super fácil. É. Agora, gente, nós vamos mostrar pra vocês o negócio que vocês amam e nós amamos. Vamos pro material publicitário de Vamos época? ver. Ah, cara, entre o material aí que a gente tem alguma coisinha para mostrar os destaques, né? Alguma coisinha. Tem muita coisa do primeiro Corcel, que é o 78, né? Que foi o primeiro modelo. O modelo que seria o Standard, ainda com para-choque de ferro, né? Todo, que 77, ficou 78, 7879. o luxo com o friso na linha de cintura que a gente falou e as rodas do luxo. Lanterna A lanterna era traseira lisa, né? Só 78, turma. É, só 78. Aqui o GT, O com belíssimo aqueles GT. filetes de 3 cores, amarelo, laranja e vermelho, né? E que no verde era o único carro que tinha os 3 tons verde diferentes, mas era verde de acordo com o verde. Os outros Sim. todos tinham essa configuração aqui, o GT, que também tinha uma configuração agradável com essa pintura preta. Essa foi a linha que saiu, o LDO, esse champanhe que é muito lindo, com Minha estofamento tia marrom. tirou um zero igualzinho. JH2322. Aqui a Belina L também, né? E a Belina LDO com o vidro basculante também. Sabe? Esse, Chique, é. com os frisinhos aqui Sim, também, que todos ficaram os até frisos em 82, volta do tá? quadro dos vidros. Exatamente. Aqui o acabamento do 78, o 79 também E muda aqui pouca as coisa no cores que estofamento. vocês adoram, ó. Todas as É. cores aqui, ó. Essa é a Laranja linha 70 Califórnia. essa é a linha 78, o primeiro, né? Isso é o primeiro, pessoal. Agora não esse é que do nós 80. estamos falando aqui já é o modelo 80. Então o modelo 80 saiu... Ó, o folder desse carro, Esse turma. seria este, né? Corcel 2 Corcel LDO 2 LDO. O LDO já vem com o friso embaixo, não tem aquele friso na linha de cintura. As rodas, né, que chamam a roda esportiva, Sim. que é o mesmo GT, já veio com as polainas, né? Compridas na linha 80. Já o modelo luxo, ó, a gente pode dizer que ele tem a polaina curta, não sei se você consegue ver aí bem. O L não tem aquele friso aqui embaixo, o L tem o friso no meio da carroceria, não tem aquele friso grosso. E a roda do L que vinha de série era essa aqui, que quando eu era criança eu dizia que parecia que ela estava sorrindo, tá? Interessante que esse aqui é um L com o opcional da Com o roda opcional da roda L, esportiva. da roda Ah, esportiva, sim, sim. tá vendo? E outro opcional também seria o espelho com controle Sim, remoto, que esse sim. também tem, que Exatamente. saiu em 80. Então as polainas e o espelho com controle remoto saíram em 80, como também o marcador de temperatura, que a gente pode ver, Oh, Jesus Cristo, tão ver aqui, necessário, ó. Vai. Aqui, ó. Que esse a Ford colocou aí Alguém como... acordou alguém do sono profundo Teve lá muita e falou, reclamação, não. né? Ah, tem a dó. Que não tinha o marcador de temperatura e a Ford voltou a colocar, né? Tá? E outros opcionais, como o esguichador de farol, o toca-fitas também da Ford, e o cinto de 3 pontas, né? E essa foi a linha 80. Todos esses aqui é o GT, o prata régio. Esse aqui é um L, que deve ser o vermelho Versalhes. É engraçado, porque aqui é um marrom, aqui é certeza que é um marrom lontra. O marrom, é. O que o meu Ele pai fica não meio quis vinho, comprar, né? É, meio vinho. é. Agora aqui... Deve ser o vermelho Versalhes, Parece o porque a vermelho foto sempre Versalhes. perde um pouco o tom, né? Outra coisa importante, Carlos, que nós temos que falar, Ah, Sérgio, por favor. que em dezembro de 1980, esse carro é 80, um pouquinho pra frente dele, ainda deve ser perto de 1 Esse milhão. carro é 5 de agosto de 80, o dia Então, da isso aqui em produção. dezembro, quer dizer, 3, 4 meses pra Sim, frente, sim. já saiu o Corcel de número 1 milhão, comemorando
essa série de 1 milhão de Corcéis, que foi feito... Exatamente. Esse aqui é um Corcel 80, modelo 81, né? A gente já vê que tem uns filetes em volta Filete, da grade. feliz filete né? prata no E entorno aquela da frente. lanterna que o Carlos falou com o frisamento dela preto, né? Prata, que é lindo. É muito bonito também. Então aqui é uma homenagem aí de toda a direção da Ford, completando o carro 1 milhão. Eu também consegui, com muita sorte, uma medalha aqui, uma medalha acrílica que comemora 1 milhão de cada. Isso diz, o que me foi dito é que isso aqui foi dado um para cada revendedor, que ficava na mesa do diretor, né? E eu consegui isso aqui, ó, em dezembro de 80, Sim. o diretor da Ford, o Sr. Lindsay, comemorando aí, Nossa, Sérgio, contando com a colaboração peça. de todos os funcionários, agradecendo a Ford do Brasil para atingir essa marca de 1 milhão de veículos produzidos, né? Entre todos, entre o Corcel antigo, que muitos chamam de Corcel 1, que é o Corcel antigo, e o Corcel 2 também. Então está aqui a homenagem, está aqui um símbolo importante para a produção de 1 milhão. E outra coisa importante, um pouquinho mais para frente, em 83, também a gente não pode deixar de Também mencionar. homenagear o nosso querido Sim, Ayrton também. nosso piloto, grande campeão, Grande. Ayrton Senna, que já era piloto da Fórmula Ford, ele dizendo que aqui ele dirigia um carro a álcool, um Corcel 2 a álcool como esse, que aí a mecânica praticamente é a mesma, e ele dizia que era o campeão de economia. Se o Ayrton Senna falou isso, Quem éramos nós para interpelá-lo. discutir, né? Aqui o modelo, Ele modelo tinha carros 83. bons, inclusive ele tinha um Escort XR3 também, ele gostava sim. dos Ford, né? Ele andava com o Corcel a álcool, a propaganda dele aqui, ele mesmo falando isso, né? E aqui mostrando também, Esse aí já também é um 83. 83 também. Uma frase emblemática, é o carro que melhor combina com o Brasil, né? E Cada assim- ano a Ford tinha uma frase de efeito para os seus carros, né? Foi o último ano que ele saiu com o motor que a gente chama de motor Renault, né? É. E Em 81, cara, ele também tinha Aí, ó. mais carro para você. Olha que lindo. Essa era a esse linha. folder. É, Que lindo. Esse verde vendeu que nem água. muito também. bonito os verdes, né? O verde da Ford, mesmo desse ano, o verde primavera metálico também é muito lindo, é um pouquinho mais forte que esse, muito bonito. Lindo. Também com o opcional das rodas, o espelho de controle interno e com as rodas Eles costumavam chamadas pôr. esportivas. Aí, ó, as modificadas. Eu lembro desses Ó, três e a frase aqui, do ó. ano também de 80 foi essa aí, ó. Você exige, ele responde. Em 81, mais carro para você. E a Ford foi usando esses slogans, né? Ah, o Hobbit, um Corcel, uma espécie de um... É. Como se fosse um Dodge SE, né? Do É. Corcel 2. A Volkswagen lançou o Passat Surf, O Passat Surf, que era o que foi concorrente um carro para a direto. juventude, vamos dizer assim, né? Então eles colocaram alguns acessórios, mas pintaram muita pintura preta, sem cromado, um carro assim mais... Puta, legal ele, ó, sem garro no Sim, para-choque. ele era mais simples, assim, mais para agradar a juventude, né? E vendeu, o pessoal gostou. Tanto é Vendeu, verdade sim. que a Ford acabou tirando o GT de linha para deixar mais um pouco o hobby, né? Sim. Olha isso, que legal. Mas esse é o folheto com todas as Do modificações de 82, 82, né? As do câmbio também, que usou aquele sistema de alavanca que você já mencionou aí, que seria o mesmo do Del Rey, Meu né? pai Que as tirou um marchas 82 ficaram muito L0. econômicas. Os bancos também, aí, É. interior marrom como esse, e o volante ainda permaneceu em Mudou 82. a grafia do que é muito bonito esse velocímetro, volante. mudou né? bastante coisinha. Mudou, foi acrescentando. O relógio digital também passou a vir, né? Porque Nossa, e ele esse é aqui, lindíssimo, né? esse Corcel 2 conta até com ar-condicionado, ó. Sistema Aí, de ó. ar-condicionado. No 80 já era opcional. Já era, Já sim. tinha também. Não, encostos na cabeça. Contagiro e as outras alterações que tiveram em toda a linha, né? Não, o LDO era um carro. O LDO era um carro fino. E para 83, E ó, em embora ele- 82, cara, só terminando Não, 82, por favor. antes, vamos falar a frase que a Nossa. Ford usou, né? Ela Olha, falava, ele nossa. tem o que mostrar, velho. Esse aqui Olha já é que esse tem a roda original, esse não tá. O do vovô era exatamente assim. Só A que Corcel cinza. 2 ele tem o que mostrar. Em 81 Deixa era eu mais ver carro atrás para aqui. você. Olha aí, ó. Sim, as evoluções, os Aí, ó. os opcionais, inclusive o primeiro ano com encosto de cabeça, né? Esse com encosto vazado, que agradou bastante também, né? É, porque o encosto de cabeça era muito necessário, né? É. A nossa querida Pampa. Aí aqui na linha 83, o que eu destaco, o que eu e o Sérgio destacamos para vocês foi, na minha opinião, uma modificação muito importante nos bancos. Os bancos ficaram mais altos, mais envolventes, o que na minha opinião foi uma modificação muito feliz. Aí O mesmo aqui 84, mantendo na linha 84, já com a introdução do motor CHT. já com motor CHT. E em 85, olha ele aqui, ó. Um novo conhecido seu. Ê, aqui. com a- Que ele propaganda ficou com cara bonita, de Del feliz. Rey. É, eles deram uma desenhada na grade, Eu adoro nos esse modelo faróis. também. Adoro. E aí a propaganda ficou muito bonita. Um novo conhecido seu, né? Eu adoro, adoro. Meu pai tirou um L86 prata extrato 0.
que veio com esses pneus P44 aí. E encerrou ali em julho de 86, né? Aí, esse aqui é o Corcel L84, que uma Sim, coisa já que eu vinha com essa adorava roda. era essa roda que saía nas Pampa. Nas Pampas. Nas sim. Pampa A partir de L82 82, e tal. Essa roda é bem bonita. Chamava o apelido dela Roda Bumerangue. É. Era o Gente, apelido. Bom, deu pra mostrar eu alguma acho coisa, que eu acho que falar desse carro é falar de grandes amigos. Sim, nós falamos também do nosso grande amigo Alexandre, que é outro. Falamos dele, Amigo falamos que- do rapaz sem lá dúvida. dos Sim, brinquedos. João Gazola. Falamos do seu Giuseppe, Sim. falamos do seu Carlos, porque hoje, domingo, dia dos pais, Grandes carros, grandes pessoas. grandes carros, grandes, e literalmente, pros lados, pra cima, pra tudo que tem direito. Então, gente, Uma justa homenagem. Uma prestamos a justa todos eles, homenagem. Inclusive também ao Corcel 2, né? É um carro latente. não, ele é a estrela do vídeo, tanto que... E como que, ó, falamos de grandes carros, falamos também de pessoas grandes. Pra encerrar o vídeo, a gente quer que você apareça também. Sim. É isso mesmo. Ó, Pode vir o mais pra cá, Corcel Sérgio. no fundo aqui, ó. Isso. Então vamos lá, você faça as considerações. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Se inscrevam, deixem seu like e compartilhem o vídeo. Valeu! Aê, galera!